Olá, bem-vindo você que clicou nesse vídeo, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Hoje vamos falar da liberdade política em Maquiavel. Quando Maquiavel fala de liberdade, em que sentido ele está falando? É de liberdade no sentido individual ou é da liberdade no sentido político, a liberdade do Estado? Como podemos pensar a questão da liberdade no Maquiavel? Confira aí o trechinho de uma entrevista que eu gravei com uma das maiores autoridades no Brasil, no pensamento de Maquiavel, que é o professor Newton Minhoto. Confira aí. Professor, te coloca então uma outra questão que o senhor trata longamente nesse livro, né, que é a questão da liberdade. O que é a liberdade para Maquiavel, né? Ou seja, as abordagens, em que consiste essas abordagens que ele faz em torno da liberdade? E se o termo liberdade tem o mesmo sentido em todas as suas obras? Obrigado pela questão. Hoje a gente muitas vezes aborda esse tema da liberdade política em particular, que é primeiro tem que separar isso, né, assim, a liberdade como livre-arbítrio e outras coisas, da liberdade política. Mas com muita frequência, um texto de um pensador, né, na verdade ele se instalou, né, ele é nascido em Riga, mas se instalou na Inglaterra, o Isaiah Berlin, que era um texto baseado em uma obra do Benjamin Constant, que teve um enorme sucesso. Por que esse texto teve um enorme sucesso? Porque ele criou, digamos assim, uma tipologia para tratar a questão da liberdade política. Ele dizia que no mundo antigo, né, a liberdade era positiva, porque ela exigia a participação das pessoas, exigia o engajamento cívico, e que com as sociedades liberais ela passou a ser negativa. Né? É simplesmente a liberdade de você fazer tudo aquilo que não é impedido pela lei. É curioso, né? Porque essa é uma teoria que teve uma repercussão gigantesca e que dominou o debate, né? Digamos assim, ao longo aí dos últimos, eu diria, 50 anos. De tal maneira que grandes, né, investigadores como Quentin Skinner, né, que tem seus livros traduzidos para o Brasil, é um imenso pensador né, da filosofia política moderna, ele chega até a dizer, não, em Maquiavel também tem liberdade, digamos, tem liberdade negativa e não só positiva, porque outros pensadores como John Pocock acabam insistindo que não, a liberdade dele é de cunho aristotélico. Enfim, é um grande debate em torno, digamos, de uma classificação, liberdade positiva e liberdade negativa. O meu propósito, embora ele apareça, né, hoje, talvez com mais clareza para mim mesmo do que na época, é que, no fundo, essa classificação ela não dá conta de todos os debates sobre a questão da liberdade política. Ela pode até ter alguma importância, né, para definir campos na contemporaneidade, mas eu acho que nós não devemos absolutizar essa questão. E aí o que acontece? Vamos então para Maquiavel. Primeiro, a liberdade aí, no caso, ela é necessariamente tratada em Maquiavel no âmbito da política. O que não quer dizer que não existam liberdades do indivíduo e que não exista em cada um de nós o livre-arbítrio. São coisas, portanto, que não estão descartadas desse horizonte. Mas o horizonte principal para Maquiavel é o horizonte da liberdade política. O que ocorre? É que muitas vezes o nosso olhar para um autor do passado é guiado por certos métodos contemporâneos, que não estão certos ou errados necessariamente, né, mas são métodos, em que, digamos, a gente dá uma espécie de tratamento analítico ao termo. Nós exigimos do autor que ele defina claramente o que ele chama de liberdade e depois desenvolva o seu pensamento. Ocorre que Maquiavel é um autor da Renascença. Ninguém na Renascença, né, a não ser aqueles vinculados digamos, à tradição tomista, que já fazia isso há muito antes da filosofia analítica contemporânea, autores renascentistas como Maquiavel escreviam muito mais próximos da literatura, das artes, né, do teatro. Maquiavel foi autor de grandes comédias, em particular Mandrágora, que é o grande texto de comédia,
né, do Renascimento, que dá um giro de quase na escrita da comédia. Por que eu estou dizendo isso? Se nós formos procurar definições muito precisas de um termo em Maquiavel, mesmo esse de liberdade, nós não vamos encontrar. O que há são argumentos que vão sendo desenvolvidos e apoiados à medida que a sua análise segue. E qual que é, então, o par principal em Maquiavel? É o vínculo entre liberdade e ação. É aí que nós temos que procurar. E é por isso que o sentido, muitas vezes, parece oscilar. Mas se nós voltarmos o nosso olhar para esse par da liberdade com a ação, tal como ele a desenvolveu, nós vamos ver que ele produz um grande giro, né, que é o quê? Essa ideia, né, de que o ator republicano é aquele, né, que, fazendo da liberdade um dos esteios da República, né, age para fazer isso uma realidade. Então, não há uma definição formal de liberdade. A liberdade vai aparecendo no curso dos argumentos de Maquiavel e vai aproximando do mundo da ação, e a partir daí ela vai se abrindo, né, com as ações concretas. Por exemplo, a ação de participação cívica. A ideia de liberdade faz surgir uma demanda, né, de esclarecimento sobre a questão da virtude cívica, dos valores republicanos. Então, quer dizer, é nesse tecido em que os problemas vão aparecendo, muitas vezes se recobrem para reaparecer depois, que o termo liberdade aparece em Maquiavel. Então, acho que é uma questão quase metodológica, que se nós formos tratar o passado com olhares, muitas vezes, de metodologias contemporâneas, nós vamos deixar escapar algo. O que eu sempre procuro fazer, e procurei nesse caso, é seguir o pensador, deixar ele falar, sem, digamos, interpretá-lo à luz, né, anacrônica, muitas vezes, do meu desejo analítico, que não era em absoluto, Maquiavel não era um pensador de universidade, ele não era um tomista também. Ele foi um homem da política e que passou a escrever depois que ele foi expulso da política. Né? É uma brincadeira, é claro, isso não tem um fundamento histórico, mas a minha impressão, é pura impressão, é que se ele não tivesse perdido o seu emprego, nós não teríamos seus textos. Né? Sim. E o senhor falou que ele não era um autor de academia, parece que ele queria fugir daqueles padrões, né? Padrões. Eu acho que, exatamente. Ele está num século que foge desses padrões, foge nas artes, na arquitetura, foge enfim, na política. Então é um século de uma revolução. Nós temos que pensar que o Renascimento foi uma grande revolução e ele é um homem renascentista. Ele não é um homem italiano ainda por cima. O que quer dizer isso? Quer dizer, num local totalmente fragmentado. Ele não é um pensador de Paris, ele não é um ocamista. Né? Ele não está submetido a padrões de escrita e de argumentação próprias do tomismo, por exemplo. Né? Ele nunca leu São Tomás, estava nem aí para São Tomás. Sim, sim. E aí, se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o seu like e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom para ser compartilhado. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.